No dia de hoje, a nacionalidade portuguesa é o tema do debate na Assembleia da República e André Ventura fez uma intervenção em que disparou em todas as direções, até porque anteriormente tinham disparado na direção do Chega, e vamos falar um bocadinho sobre a nacionalidade, a hereditariedade da Portugalidade, que é ignorada, nomeadamente por Luís Montenegro, que apelida de novos portugueses a todos aqueles que nos procurem, independentemente de saberem uma palavrinha ou não em português. Para ele isso é irrelevante, até porque nós somos meia dúzia de números aos olhos dos globalistas, globalista esse também Luís Montenegro, e portanto vamos ver esta intervenção de André Ventura que me pareceu ótima, muito necessária, ainda para mais nos dias de hoje. No debate conseguimos trazer algumas coisas históricas importantes, coisas que nunca tinham acontecido nesta Câmara, mas desta vez aconteceram. Ouvimos o PS a saudar o antigo Império Português e a bancada a bater palmas a esse Império Português. E ouvimos, talvez pela primeira vez nesta Câmara, a deputada Mariana Mortágua elogiar a família, falar do marido que tem que trazer, cito, a mulher e os filhos para Portugal. Que grande mudança que vemos. Foi preciso o reagrupamento dos imigrantes para a esquerda reconhecer o mal que fez às famílias portuguesas durante as últimas décadas neste país. Obviamente que isto foi feito em tom irónico, mas é importante que se diga, a esquerda tão preocupada com a família dos imigrantes, as famílias, a preocupação da esquerda com as famílias a nível dos imigrantes e do reagrupamento familiar. As famílias portuguesas separadas por políticas desastrosas, impulsionadas e aprovadas pela esquerda, essas são completamente ignoradas, que se lixem as famílias portuguesas em bom português aos olhos da esquerda. Agora, as famílias dos imigrantes, essas sim são importantes, até porque não se faz substituição populacional sem um homem e uma mulher, negando também os princípios biológicos que a esquerda apoia, que são princípios ideológicos que de biologia têm pouco. Vamos ouvir o resto. E nós, Sr. Deputado Paulo Moacho, o Sr. Deputado exaltava-se e dizia: como é que não os querem juntos? Como é que não os queremos juntos? Ó Sr. Deputado, nós queremos-los juntos, mas é no seu país de origem, não é aqui em Portugal. Queremos-los juntos no seu país de origem. É isso que queremos, é juntos no seu país de origem. Mas faltava o melhor da tarde, os judeus. O PCP conseguiu, para lá e para cá, descobrir o grande problema do descontrole migratório português. E aliás, nós olhamos para as galerias e há judeus por toda a parte. É judeus a inundar o país de norte a sul e o PCP a ver judeus por todo o lado. Ó, Sra. Deputada, não tire a sua responsabilidade da sacola. A Sra. Deputada, o seu partido, partidos que estão aí ao seu lado e alguns agora em processo de desaparecimento progressivo. Este Partido Socialista, também em desaparecimento progressivo, de tal forma que o seu líder está escondido lá atrás sem ninguém ver, são os grandes responsáveis do descontrolo imigratório em Portugal que levou à situação criminosa que temos hoje. Não foi as direitas, foi a esquerda. E eu vou dizer-vos para não se esquecerem: 276 mil aguardam parecer de regularização. 500 mil há um ano aguardavam parecer de regularização. 20% dos estrangeiros em Portugal vivem em sítios sobrelotados. Bem-vindos ao país que vocês criaram. Um país que já não era para os portugueses e que os senhores conseguiram tornar um caos para os imigrantes também. Foi isso o vosso trabalho e foi isso o vosso legado. E que ninguém tenha dúvidas, agora que tanto prezam pelos imigrantes, acham que os imigrantes, a grande maioria deles, e aliás praticamente todos, acredito eu, acham que algum imigrante está satisfeito por viver amontoado com outros 20 num quarto no Martim Moniz? Caramba, é que isto nem sequer é bom para os imigrantes. Partindo do pressuposto que tínhamos que medir as necessidades dos imigrantes da mesma forma que temos que medir as dos nacionais, que eu discordo, não há igualdade neste aspecto. Os Estados são para os nacionais. Os Estados, o país é dos nacionais. E os nacionais são prioridades no país. Os imigrantes têm o privilégio de poder fazer ou não parte desse Estado, dessa nação, dessa comunidade política. Não têm o direito. Ninguém tem o direito de fazer parte de Portugal. Têm o privilégio de fazer parte de Portugal. É tão simples como isso. E como os portugueses devem ser prioridade de Portugal, eu não acredito nessa lógica de igualdade. Primeiro que não somos todos iguais culturalmente. E eu não estou a fazer
fazer críticas valorativas sobre uma escala de culturas desejáveis. Eu estou a dizer que a cultura portuguesa é diferente de outras. É tão simples como isso. Não somos todos iguais. E em segundo lugar, exatamente como a prioridade da Índia devem ser os indianos, a prioridade de Portugal devem ser os portugueses. E, portanto, os imigrantes têm o privilégio de cá estar. Não têm direito absolutamente nenhum. E mesmo os que estão cá, e que eu acredito que, obviamente, haveria imigrantes com o Chega a governar, também haveria imigração em Portugal. Não haveria, era 15, 20%, 25% de imigração em Portugal. Haveria imigração, como sempre houve, em taxas residuais, e os portugueses em primeiro lugar, e trazer de volta os imigrantes portugueses. Agora, o ponto é, acham que mesmo os imigrantes, partindo do pressuposto que tinham a mesma prioridade que os nacionais, que não têm, partindo desse pressuposto, acham que os imigrantes estão satisfeitos de viverem amontoados aos 20 e aos 15 num quarto no Martim Moniz? Acham adequado Santa Maria Maior ter passado 10.000 autorizações de residência naquela zona, quando praticamente duplicaram a população, e o presidente da junta acredita que aquilo é normal? Alguém acredita que isto faz sentido? É que não faz sentido para os nacionais, porque aumentam as rendas, não são os vistos gold, não faz sentido para os estrangeiros, porque eu acredito que ninguém gosta de viver aos 15 e aos 20 amontoados num quarto, e estão a destruir o país por uma falsa empatia que não têm que ter. É tão simples como isto. Nós não temos que receber toda a gente, e os portugueses são a primeira prioridade de Portugal, nomeadamente os que estão lá fora e que nós queremos de volta, obviamente, que são pessoas que amam tanto o país como eu e que não têm a oportunidade de voltar. É tão simples como isso. Eu quero essas pessoas de volta, porque são os nossos devem ser a prioridade. Vamos ouvir o resto. Por isso, não foram, Sra. Deputada, não foram os judeus sefarditas, nem outros judeus quaisquer, foram os senhores que deixaram atrair para cá toda a gente, entrar de qualquer maneira, receber subsídios da Segurança Social e chamar ainda aos outros a dizer assim: venham, porque mesmo que estiverem ilegais, os vossos filhos nascerão legais em Portugal. Não! O nosso sangue não se compra! É nosso! Não se compra para lado nenhum! É nosso! É nosso! E nosso não se compra nem se vende! É nosso! Bom, meus caros, e esta foi a intervenção de André Ventura. Esta questão dos judeus, já nem me lembro porque é que começou. A questão dos judeus sefarditas, eu não sei se foi... Deve ter sido a deputada do Partido Comunista Português que mencionou isso, e que acho que utilizava a questão dos judeus sefarditas como sendo a origem do descontrole absoluto da imigração, como se nós fôssemos sequer seletivos, como se entram só judeus em Portugal. Não, quer dizer, entra toda a gente, com estas regras entra toda a gente. Mas a questão dos judeus sefarditas, por definição, é uma questão de reparações históricas, contra a qual eu me posiciono também. Obviamente, eu sou contra qualquer tipo de reparação histórica, porque as reparações históricas são sempre seletivas sobre determinados períodos históricos, sobre determinadas pessoas, ignorando toda a outra história. Se as reparações históricas fossem possíveis a 100%, num mundo completamente ideológico à esquerda, em que todos nos compensávamos uns aos outros e o mal acabava, quer dizer, se isso fosse possível, o mal acabar no mundo era ótimo, mas o mal não só não vai acabar, como as reparações históricas são sempre feitas por períodos seletivos da história que a esquerda gosta de capitalizar politicamente. Eu sou contra reparações históricas por definição. Esta questão era uma reparação histórica e, portanto, sou contra ela por definição. E, portanto, é verdade, meus caros, conseguimos aqui várias questões históricas. Mariana Mortágua preocupada com a família, o Partido Socialista a saudar o Império Português, isto porque aquela questão do Império Português ir de Minho a Timor, e mencionava-se algumas questões de pessoas de outras cores que tinham a nacionalidade portuguesa, porque no entender do Partido Socialista o André Ventura não gosta de pessoas que não sejam brancas. E portanto, como o André Ventura não gosta de pessoas que não sejam brancas, temos que relembrar André Ventura aos tempos do Grande Império. Eu gosto imenso que o Partido Socialista se entusiasme com os tempos do Império Português. Eu também me entusiasmo, sinceramente também me entusiasmo com a história de Portugal, e fico feliz que o Partido Socialista também vibre com a história nacional. Deixa-me feliz, talvez comece a haver um chão comum em que todos valorizamos a história nacional e que temos orgulho nela. Eu da minha parte tenho, espero que o Partido Socialista também continue a ter, que isso é que é importante. E portanto, era isto, meus caros, que eu tinha para partilhar no dia de hoje, esta intervenção que eu gostei imenso de ouvir. André Ventura a defender a nossa identidade, a hereditariedade da nossa identidade, e somos portugueses, não vamos ser os novos portugueses, não vamos ser uma favela brasileira, não vamos ser uma zona do Indostão qualquer, e portanto nós somos portugueses, estamos em Portugal.
o país é nosso e assim tem que continuar a ser. E portanto, era isto que eu tinha para partilhar. Quero-vos agradecer imenso por estarem desse lado. Peço-vos só o gosto neste vídeo e que subscrevam o canal. Tem as minhas redes sociais e o MBA na descrição, para o caso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.